Você já se perguntou como a igreja cristã chegou até aqui? De um pequeno grupo de discípulos perseguidos a milhões de cristãos espalhados pelo mundo inteiro. Hoje, de forma resumida, eu quero te contar a grande história da igreja, não a história de prédios, mas de um povo redimido, conduzido pelo Espírito e sustentado pela sua palavra. A igreja nasce em Atos 2, no Pentecostes. O Espírito Santo desce e Pedro prega com poder. 3.000 se convertem naquele dia. A igreja se espalha por Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Os apóstolos enfrentam perseguições, prisões e martírios, mas nada impede o avanço da palavra. Os primeiros séculos são marcados por simplicidade, sofrimento e fidelidade. A doutrina cristã começa a se firmar. Quem é Jesus? Como entendemos a Trindade? A salvação é pela graça? Tudo isso será debatido com profundidade. Já no século IV, o imperador Constantino se converte ao cristianismo. A perseguição diminui e, em pouco tempo, a fé que era marginal vira religião oficial do Império Romano. Começam os grandes concílios de Nicéia, Calcedônia, Constantinopla. A igreja define doutrinas centrais, como a divindade de Cristo e a unidade da Trindade. Mas com o poder vem também os perigos, e a igreja começa a se misturar com a política e o imperialismo. A partir do século V, com a queda do Império Romano, a igreja se torna o centro da vida europeia. Mosteiros são fundados, teologia é desenvolvida e missionários alcançam novos povos. Mas aos poucos a autoridade da palavra vai sendo substituída pela tradição da igreja. Surgem abusos, superstições, indulgências e a Bíblia é retirada das mãos do povo. A luz ainda brilha em homens como Agostinho de Hipona e alguns pré-reformadores como João Wycliffe e Jan Hus, que já denunciavam os desvios no século antes da Reforma. Em 1517, Martinho Lutero prega 95 teses contra os abusos da igreja em Wittenberg. Era o estopim da reforma protestante. A igreja volta ao centro. A salvação é proclamada como dom da graça e não como moeda de troca. Lutero, Calvino, Zwinglio e outros iniciam um movimento de retorno às escrituras. 5 grandes lemas marcam essa era: sola Escritura, sola Fide, sola Gratia, solus Christus e solo Deo Gloria. A reforma também marca o nascimento das igrejas reformadas, luteranas, anglicanas e mais tarde batistas e puritanas. Com o tempo, o evangelho alcança novos continentes: América, África, Ásia. Missionários como William Carey, David Livingstone e Hudson Taylor espalham a fé pelo mundo. Enquanto isso, surgem novos movimentos: Pietismo, os avivamentos do século XVIII com John Wesley e George Whitefield, e no século XX, o movimento pentecostal. A igreja se multiplica mesmo em meio a guerras, perseguições e secularização. Hoje, a igreja enfrenta novos desafios: o relativismo, materialismo, teologia liberal e superficialidade espiritual. Mas também vemos um novo movimento de retorno à palavra, a teologia sólida, a adoração centrada em Deus. Enquanto igrejas morrem em alguns países, o evangelho explode em outros. África, Ásia, América Latina, Deus continua construindo sua igreja, como prometeu em Mateus 16. A missão continua: pregar, discipular, resistir ao mundo e esperar o retorno glorioso de Cristo. A história da igreja não é perfeita, mas é a história de um povo sustentado por um Deus perfeito. Homens falharam, sistemas corromperam, mas Cristo continua sendo o Senhor da igreja. E você, vai apenas ouvir a história ou fazer parte dela? O passado nos inspira, o presente nos desafia e o futuro nos espera com a certeza de que a igreja vai vencer. Se você ama a verdade, segue o Teologia Essencial. Aqui a fé é pensada, sentida e vivida. Que Deus te abençoe.